Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo e venho pedir que deixe o seu like, compartilhe com alguém, deixe seu joinha para mim. Vamos, olha, de quinta-feira, 1º de agosto de 2024, a todos os aniversariantes do mês de agosto, que muito sucesso, muita luz, muita paz, né, na caminhada de cada um, que possam prosperar em todas as áreas da sua vida, certo? São muitos os aniversariantes de agosto e tem aqueles que vieram através de nós também e que estão aqui no planeta. Que Deus o ilumine em cada dia da sua existência. Então, ontem eu não postei, vou fazer vou fazer de ontem a de hoje aqui, certo? É conceito de salvação. Vamos lá. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E são palavras de Paulo, está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Salvar em sinonímia correta, sinonímia é sinônimo, em sinonímia correta, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através da magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar-se da ruína ou perigo. Conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos, e doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido ao esforço máximo na própria renovação, até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos quando somos criaturas humanas, com necessidades de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Isso, o poder do agora. Porque o ontem a gente não tem, né? O passado a gente não tem. O futuro também não. Então, o que a gente tem o agora. E agora, a gente que faça, cada um de nós possamos fazer o nosso melhor. Cada um com certeza está fazendo daquilo que dá conta, mas lembrando que sempre a gente precisa estar fazendo no mundo o nosso melhor. Estamos aqui para servirmos uns aos outros, para sermos a cada dia melhores que o outro, não, que nós mesmos. E ele diz aqui, ó, qual é o conceito de salvação? Um navio ele pode ter saído de um perigo eminente, né? Mas ele vai continuar a navegar. Então vão vir outros perigos e ele vai ter que buscar se sair disso. Então, o que ele nos exemplifica aqui, né? Como Paulo, né? Que quando ele encontrou Jesus, quando ele viu Jesus, ele ficou cego com aquela luz, aquele brilho. E aí veio Ananias, cuidou dele até que ele voltasse. Quando ele voltou a enxergar, ele largou tudo de mão. Ele seguiu um preceito que Jesus nos ensinou, que foi assim, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Então a gente, aos homens, né, tem que pagar o imposto? Tem que pagar o imposto. Tem que trabalhar para se manter? Tem que trabalhar para se manter. Cada povo nasce no país que precisa. Cada povo nasce no país que precisa. Então é assim, precisa para quê? Para progredir, para se melhorar, né? Então as pessoas elas nascem no mesmo povo com aquelas pessoas semelhantes, que são essas que vão os impulsionar ao desenvolvimento íntimo, intelectual e moral, do qual nós precisamos. Alguns de nós que nascem num povo migram para outro povo. Por quê? Porque já evoluíram. Então, já evoluíram, já tem uma evolução. Já aonde ele estava naquele povo ali já se esgotou o conhecimento dele, o que ele podia aprender se esgotou ali, então ele parte e vai para um novo povo. Tanto é que dá certo, às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Então, tudo tem um propósito, né? É assim que eu entendo. Vamos lá, aqui, olha, e eu li, voltei ao Evangelho de Eliseu Rigonati, o Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati. E aqui, com o Evangelho da Meninada, que trabalha bastante isso em evangelização. Vamos lá. E aqui, ó, as tentações de Jesus. O que são as tentações de Jesus? Olha, eu fiz um grifo aqui, ó. É preciso resistir às tentações do mal. E no deserto, como Jesus tivesse fome, foi-lhe sugerido que transformasse as pedras em pão. Porém, Jesus afastou a tentação, dizendo que não somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E depois afigurou-se a Jesus que ele estava no alto de um monte e que obedecesse aos seus irmãos inferiores, que ganharia todos os reinos da terra. E Jesus repeliu a tentação, dizendo que só Deus devemos obedecer, servir e adorar. Outra ocasião, pareceu a Jesus estar no cimo da torre do templo de Jerusalém e um irmão inferior lhe sugeria que se atirasse da torre abaixo, que nenhum mal lhe sucederia, uma vez que ele é filho de Deus. Jesus sorriu e respondeu que não devemos tentar a Deus, nosso Pai e Senhor. E daquele dia em diante, os irmãos inferiores se afastaram dele e passaram a respeitá-lo. Então, o que é? A gente tem o livre-arbítrio. Então, a gente tem que se vencer a cada dia, a cada instante, né? E as más tentações, elas vêm até nós e nós precisamos repeli-las, certo? E a partir do momento que a gente repele, o que houve ali? Você está fazendo o que é o certo, você faz o que é o correto. Continua fazendo porque são muitas as tentações, virão muitas ainda, muitas. Você apresentar muitas facilidades, né? Olha, faça isso, né? Faça aquilo. Mas não, você tem a sua moral, cada um tem a sua moral que aprendeu com aqueles a quem Jesus lhes emprestou para que você viesse através deles. Então, com certeza todos nós aprendemos. Ah, mas eu fui abandonado, fui deixado na creche, fui deixada num orfanato. Também tem aqueles que vão estar lá orientando, educando. Talvez essas pessoas passem por situações muito mais difíceis, mas Deus é com todos nós. E não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Pai o saiba. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai o permita. Então é assim, se estamos na condição de crescer num orfanato, se estamos na condição de crescer entre pai e mãe, cada um na condição que veio, é a melhor que podia ser para a evolução daquela pessoa, aquilo que aquela pessoa precisava naquele instante, naquele momento. Ou, né, se a gente apontar, mas isso não tá certo, mas isso e o fulano, coitado, Então, se eu tô achando que as coisas todas do mundo estão erradas, eu tô me comparando a Deus, né? Eu sou Deus. Onipotência, onisciência, onipresença. Sou eu quem sabe o que é o certo e o que é o errado aqui do planeta Terra. Será?
Deus está errando o tempo inteiro, o tempo todo? Caramba, né? Nosso Pai e Criador, nossa fonte de vida. É sobre isso. É para refletir sobre isso. Vamos refletindo, né? Até onde qual é a diferença de eu ajudar e de eu interferir? Tem uma diferença aí. Eliseu Rigonati, maravilhoso Evangelho dos Humildes. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome abramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz muito inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Não são os rótulos religiosos que abrem as portas dos planos felizes do universo, nem tampouco palavras piedosas que se pronunciam, nem as obras que se praticam, quando são o orgulho ou a hipocrisia que as ditam ou inspiram. Inimigo da hipocrisia e do orgulho, tendo combatido acirradamente estes dois vícios da alma, principais obstáculos à perfeição, Jesus coloca na categoria de obras da iniquidade mesmo as boas obras, quando praticadas sob a capa destas duas imperfeições. E a vontade do Pai é que não sejamos nem hipócritas nem orgulhosos, praticando o bem pelo bem, sem outro qualquer motivo oculto. Tem muita gente que faz o bem e que faz o bem porque precisa de um voto, ou que faz o bem para se mostrar para os outros, né? Olha, né? Para brilhar entre os demais, né? Olha o que eu faço por todos. Mas Deus lê o que vai em nossa mente, alma, corpo e coração, né? O nosso Pai e Criador, ele nos conhece intimamente, Jesus também. Então, o nosso irmão maior que esteve entre nós, ele consegue ver o nosso passado, ver o nosso futuro, saber, conhece a gente do avesso. Então, é assim, quando ele curava alguém, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Ou a tua fé te curou. Então, nós somos a nossa própria cura. Então, que possamos ir nos curando no processo de irmos burilando-nos pouco a pouco, correto? Então, assim, beijo no seu coração, me ajude a fazer crescer esse canal, dá o seu like, compartilha com alguém. Amém, Jesus? Graças a Deus, graças a Jesus.